Olá, meu nome é Lucas Felipe dos Santos, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em microbiologia da Universidade Estadual de Londrina e o nosso trabalho é intitulado Efeito da aspirina sobre a resposta inflamatória e a interação de células HAL2647 com vesículas extracelulares secretadas por Trypanosoma cruzi. O protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas, que é considerada uma doença tropical negligenciada que acomete cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. Durante a infecção causada pelo parasito, a resposta imunológica desempenhada pelo hospedeiro é necessária para a sua sobrevida, e ela conta com a participação de macrófagos, que são células fagocíticas presentes tanto na resposta imuninata quanto na resposta imunidaptativa, e eles participam no controle de replicação do parasito através da produção de espécies reativas de nitrogênio, como o óxido nítrico, além da produção de mediadores inflamatórios, como os eicosanoides. Nosso grupo de pesquisa demonstrou em trabalhos in vitro que a acetilação das enzimas ciclooxigenases com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina, ocasionaram diminuição na internalização e aumento na ação tripanocida. Entretanto, o parasito apresenta mecanismos de evasão, como a liberação de vesículas extracelulares. E o nosso grupo de pesquisa já demonstrou que macrófagos expostos às vesículas extracelulares apresentaram aumento na internalização e diminuição na ação tripanocida exercida por essas células. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da aspirina sobre a ação exercida pelas vesículas extracelulares de Trypanosoma cruzi da cepa Y na infecção por Trypanosoma cruzi em modelo experimental in vitro utilizando macrófagos HAL2647. Para a realização desses ensaios, as células HAL2647 foram plaqueadas na proporção 2/10 a quinta células por posto e foram incubadas por 1 hora. Após o período de aderência, as células então foram lavadas e tratadas com aspirina nas diferentes concentrações, 0,625, 1,25 e 2,5 milimolar, e foram incubadas por 1 hora. Em paralelo, foi realizada a análise de viabilidade celular pelo teste de MTT. Após o período de tratamento da aspirina, as células então foram lavadas para remoção do fármaco e foram expostas às vesículas extracelulares da cepa Y na proporção 1/10⁷ parasitos e foram incubadas por 24 horas. Após o período de incubação, as células foram lavadas para remoção das vesículas e foram infectadas com T. cruzi da cepa Y nós 5:1 e alguns grupos foram expostos ao LPS e foram incubadas por 18 horas. Após as 18 horas, ocorreu a remoção do Trypanosoma cruzi do sobrenadante e do LPS e foi realizado o índice de internalização. Em paralelo a isso, foi realizada a reincubação com interferon gama por 48 horas e após esse período foi realizada a quantificação de NO pela técnica de Gris. Os resultados obtidos no ensaio de viabilidade por MTT demonstraram que as diferentes concentrações de aspirina não são tóxicas para as células quanto comparadas com as células cultivadas apenas em meio. No ensaio de internalização, demonstramos no gráfico A que as células tratadas com aspirina e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi apresentaram diminuição no índice de internalização quando comparadas apenas com as células infectadas. No gráfico B, demonstramos que as células expostas às vesículas extracelulares e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi apresentaram aumento na internalização quando comparadas com o grupo controle apenas infectado. No gráfico C, demonstramos que as células tratadas com aspirina, expostas às vesículas extracelulares e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi apresentaram diminuição na internalização. E na imagem D, demonstramos que o índice de internalização ele é realizado a partir da contagem de formas amastigotas intracelulares. Nos resultados de quantificação de óxido nítrico, demonstramos que as células tratadas com aspirina apresentaram aumento na produção de óxido nítrico, demonstrado no gráfico A. No gráfico B, demonstramos que as células tratadas com aspirina e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi apresentaram uma maior produção de óxido nítrico quando comparadas com as células apenas infectadas. No gráfico C, demonstramos que as células expostas às vesículas e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi apresentaram diminuição na produção de óxido nítrico quando comparada com as células apenas infectadas. O grupo
tratado com LPS foi utilizado como controle positivo para a produção de óxido nítrico. No gráfico D, demonstramos que as células tratadas previamente com aspirina, expostas às vesículas e posteriormente infectadas com Trypanosoma cruzi, apresentaram uma alta produção de óxido nítrico quando comparadas com os grupos expostos apenas às vesículas infectados e no grupo apenas infectados. Com isso, concluímos que os macrófagos expostos às vesículas extracelulares e posteriormente infectados por formas tripomastigotas de T. cruzi apresentaram menor produção de óxido nítrico e aumento do número de formas amastigotas internalizadas no citoplasma celular. Entretanto, quando os macrófagos foram tratados com aspirina antes da exposição das vesículas e subsequente infecção com tripomastigotas, houve maior produção de NO, assim como menor internalização de amastigotas em comparação com os controles. Esses resultados indicam que o bloqueio da enzima ciclooxigenase pela aspirina interfere diretamente com os efeitos patogênicos das vesículas extracelulares sobre os macrófagos frente à infecção por T. cruzi e contribuem para uma melhor compreensão dos mecanismos patogênicos das vesículas extracelulares que ocorrem na relação T. cruzi célula hospedeira. Muito obrigado pela atenção e até mais.